A Bíblia aí no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 17, versículo 1. Capítulo 17, versículo 1. É interessante a gente saber como Deus faz, né? Porque a gente sabe que Ele faz. O nosso defeito, ou o grande defeito, ou o grande problema, sei lá, é a gente se portar com tanta disposição e com tanta fé somente quando nós precisamos. Somente quando a gente não vê mais saída. Aí a gente jejua 24, a gente jejua 36, a gente jejua, sobe no monte de 4, a gente... quando está precisando. Quando a gente vê que não tem... Só Deus é que pode resolver. Sendo que na verdade o que Deus espera de nós não é esse jejum dos dias, não é sacrifício algum. O que Deus espera de nós é comunhão e obediência. Amém? Gênesis 17, versículo 1 diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Eis o meu concerto contigo e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Amém? Feche seus olhos. Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas e por tudo aquilo que eu sei que o Senhor ainda vai fazer, ó Deus. Obrigado, Senhor, por este local, por esta porta aberta que o Senhor nos concede, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Continua abençoando, Senhor, poderosamente aqueles que são mantenedores desta obra. Aqueles que colocam na Tua obra, Senhor, os dízimos, as ofertas, que mantém com que essa porta esteja aberta, Senhor, para que nós sejamos transformados, libertos e curados através da Tua palavra. Abençoa cada lar aqui representado, Senhor. Que o Teu poder e a Tua glória seja manifesto nas nossas vidas hoje. Nós estamos aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Que o Teu poder, Senhor, e a Tua majestade, Senhor, possa ser sentida neste local. Que a Sua bênção seja derramada sobre nós. E que haja nesta noite sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Por isso nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse texto fala de concerto. Tem determinadas traduções que falam em aliança. Aliança é um negócio sério. Porque quando nós assumimos uma aliança, nós assumimos para sempre. E aliança significa proximidade. Aliança significa comprometimento, comunhão, seriedade, fidelidade. E esse texto fala sobre aliança.
Tem uma tradução na Nova Versão Internacional desse texto, no versículo 2 ele diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. No versículo 7 ele diz: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os frutos, os seus futuros, ou melhor, descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Percebe que a aliança que Deus estabelece aqui com Abrão é uma aliança eterna, uma aliança que não se limita à vida de Abraão somente, mas se limita a toda a descendência de Abraão. A descendência perpétua de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Estamos ligados na videira que é Jesus Cristo. Então nós fazemos parte dessa aliança. Nós somos esta aliança que foi estabelecida para toda a eternidade. Nós fazemos parte dessa aliança. E Deus nesse texto aqui chama Abraão e estabelece com ele um concerto, um pacto. Aliança no Aurélio significa efeito de se aliar, de se associar. A aliança, quando ela é feita com homens, ela pode muito bem ser rompida a momento. Fraco. O homem é limitado nas suas ações, ele é falho. O homem não cumpre sentado aquilo que ele não é capaz de assumir um compromisso sob qualquer circunstância. Você pode ver, o cara jura fidelidade, lá o bandido jura fidelidade. Aí quando a polícia pega o cara e bota o cara lá no pau de arara, o cara entrega até a mãe, o cara entrega todo mundo, porque o homem não tem fidelidade. O cara assume o casamento e na hora o homem, a mulher, promete amor eterno, promete até que a morte nos separe. Qualquer incompatibilidade de gênios, a gente nem sabe o que é isso direito. Incompatibilidade de gênios, separa. Sabe por quê? Porque não honra a aliança que foi assumida. Mas a aliança que Deus estabelece, essa é eterna. Diga comigo, aliança com Deus eterna. Sabe o que significa isso? Enquanto você viver, a aliança de Deus permanece na sua vida. Depois que você morrer, a aliança de Deus permanece sobre os teus filhos. Quando os seus filhos morrerem, a aliança de Deus permanece sobre a vida dos teus netos. Quando os seus netos morrerem, a aliança de Deus permanece e atuante na vida dos seus netos. E assim, toda a sua descendência, toda a sua existência, até a consumação dos séculos. Sabe por quê? Porque Deus não tem sombra de variação. Deus, quando fala, percebe que Deus fala pouco. Ele cumpre. Porque ele está alienado àquilo que ele diz. Se ele quer, ele tem que cumprir. E Deus, ele não tem sombra de variação. Ele não, porque ele é imutável. A palavra de Deus, ela não tem, olha, vem, olha, quem sabe, olha, vou pensar, não tem. Deus é sim, sim, não, não. A Bíblia diz que o que passa disso é o juízo. Em Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Preste atenção. Quando Deus assume, você pode romper a aliança com Deus. Eu posso romper a qualquer momento a aliança com Deus. Mas Deus jamais vai romper a aliança dele comigo. Jamais vai romper a aliança dele comigo. Você pode levar mau humor e chegar um dia na igreja e você, por causa dos seus problemas familiares, por causa dos problemas cotidianos, você pode pegar para Cristo, naquele dia você descarregar nele a sua raiva, a sua ira, por alguma coisa que ele te fez. E você pode romper com esse irmão. Você pode romper
sua aliança com o reino de Deus, com a obra, com o seu ministério. Mas a aliança que Deus estabeleceu com você, essa jamais será rompida em nome de Jesus. Porque a aliança, percebe que a aliança ela não tem emenda. Ela é sem fim. Essa é a aliança que Deus tem conosco. E olha, eu acho que é o mínimo que a gente poderia ter com Deus. É ter essa aliança de fidelidade. É não permitir que nada e absolutamente ninguém faça com que a gente quebre essa aliança que um dia nós assumimos com. Porque nós às vezes compromisso com a obra, compromisso com o ministério, e rompemos por qualquer coisa. Essa aliança que Deus estabeleceu com Abraão fosse uma aliança eterna, uma aliança verdadeira. Deus fez a Abraão somente uma observação. Preste atenção que quando Deus chamou Abraão, Ele não fez várias observações. Olha, Abraão, para eu ter essa aliança contigo, você vai precisar, vai ler nessa lista aqui, vai ver você vai fazer tudo isso aí. Não. Quando Deus fez essa aliança, Ele fez uma observação. Está no versículo 1 isso. Diz assim: sendo pois Abraão de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão foi criado em Mesopotâmia. E, segundo historiadores, ele era fabricante e comercializava imagens. Numa terra idólatra, o cara fabricava imagens. Exatamente o que o povo necessitava, aquilo que o povo queria. E por conta disso ele ficou rico. E Abraão cresceu nesse ambiente de idolatria. Era sucessor do pai, tomaria conta dos negócios do pai no ramo de idolatria. A palavra diz que o Senhor aparece a Abraão aos 99 anos e diz o seguinte: Abraão, só eu sou Deus poderoso. Faz o seguinte: viva uma vida de comunhão comigo e obedeça a mim em tudo, e eu, Abraão, farei com você uma aliança, farei com você um concerto e te darei atenção, porque o Senhor está te chamando hoje para uma aliança eterna que vai mudar a sua vida e pode mudar a sua história a partir de hoje. Preste atenção o que Deus disse a Abraão. Abraão era idólatra, era um cara todo errado, era um cara que vivia, sei lá, se prostrando a outros deuses. E um dia Deus se revela a ele numa noite como essa. Abraão já aos 99 anos de idade, e Deus diz a ele: muita coisa. Eu quero que você tenha comunhão comigo. Eu quero que você esqueça todos esses deuses, porque só eu sou o Deus verdadeiro. Eu posso fazer aquilo que ninguém pode. Eu quero que você tenha comunhão comigo e me obedeça em tudo. Se você fizer isso, Abraão, eu vou fazer de você um camarada de 99 anos, pai de uma multidão de nações. Abraão não precisava fazer nenhum sacrifício. Ele não precisava subir monte, ele não precisava ir para Israel, voltar de Israel de joelho. Ele não precisava fazer absolutamente nada de sacrifício. Bastava ter comunhão com Deus e ser obediente. Diga comigo: comunhão e obediência. Eu tenho certeza que, como Abraão, existem coisas na sua vida que aos olhos humanos são impossíveis de conseguir, são impossíveis de acontecer. É um filho na droga, é uma porta de emprego excelente, é uma família que está destruída. Existem coisas nas nossas vidas que são impossíveis, como havia na vida de Abraão. E Deus para Abraão: Abraão, faz o seguinte, filho, tenha comunhão somente comigo, esquece tudo que você tem vivido até o dia de hoje. Assume um compromisso comigo de comunhão e me obedeça em tudo, porque eu vou conceder aquilo que deseja
seu coração. E mais, eu vou fazer muito mais do que aquilo que você pediu ou pensou. Porque Abraão queria um filho, somente um filho, para que ele tivesse uma descendência. E Deus prometeu a ele uma multidão de filhos. Abraão aceitou esse desafio. Ele aceitou esse compromisso. Eu imagino que não foi fácil para Abraão. Porque um cara que vivia na idolatria, passar a servir e ter comunhão com Deus que não conhecia, e passar a obedecer esse Deus que ele não e nem tampouco conhecia. Eu creio que foi um grande desafio, diferente de nós, que Deus que nós servimos. Eu falei hoje para o Rafael. Eu falei, tem gente que serve deuses que não conhece Deus fazer nada. Não sabe de onde ele veio, de onde ele saiu, quem ele nunca conheceu esse Deus. Nós não. Nós sabemos. Nós conhecemos o nosso Deus. Sabemos que Ele é vivo e que Ele é atuante. E que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos. E Abraão assumiu esse compromisso. Deus te chama hoje para um compromisso. Compromisso. O que é um compromisso? É você assumir essa responsabilidade, você assumir essa palavra acima de qualquer coisa na sua vida. E a primeira coisa que aconteceu, Abraão até então, quando ele assumiu, quando ele aceitou e firmou essa aliança com Deus, Deus trocou de Abraão o nome. Deus trocou o nome. Olha o que diz aqui no versículo 5. Não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. A aliança com Deus vai mudar o meu nome. Preste atenção. O nome Abrão significa pai exaltado. Já o nome Abraão significa pai de muitas nações. Preste atenção no que eu vou te dizer. O nome pai Abrão, que significa pai exaltado, foi dado a ele quando nasceu. Porém, ninguém sabia qual seria o futuro de Abraão. Ninguém sabia que futuramente o pai exaltado se casaria com uma mulher impossibilitada de ter filho. Então ele jamais seria um pai exaltado, porque ele não teria filhos. Só que quando ele nasceu, quando colocaram esse nome nele, ninguém sabia qual seria o futuro. Abraão. Esse nome foi dado na terra. Agora, o nome Abraão foi dado por Deus, que significa pai de muitas nações. Sabe o que é isso? Esse nome revelava o que seria o futuro de Abraão. Abraão era o nome que quebrava todas as impossibilidades humanas. Significava mudança total de uma condição que a terra havia estabelecido sobre ele. Você tem isso? Abraão foi o nome que a terra deu. Abraão, pai exaltado por um e nunca tinha tido filhos. Sabe quando ia se cumprir essa palavra na vida dele? Jamais. Aí Deus chama Abraão nessa condição e fala: Abraão, seu nome não será mais pai exaltado, que você não ia viver esse nome, mas o seu nome será Abraão, pai de muitas nações. Sabe por quê? Porque esse será o futuro que eu estabeleço contigo a partir de agora. Você está entendendo isso, gente? Isso é fantástico. Porque de repente hoje, você tem o nome que a terra te colocou. O nome o mundo te colocou. E o nome que a terra te colocou pode ser falido, pode ser infeliz, pode ser derrotado, pode ser destruída, pode ser pai desnaturado, pode ser endividado, pode ser fraco, pode ser derrotado, pode ser doente. Todo esse nome o mundo pode ter colocado em você. Mas hoje, o Senhor te chama para ter contigo uma aliança. E uma aliança eterna, aliança duradoura, uma aliança que não tem limite, que não tem duração. É uma aliança para sempre. Deus te chama hoje para uma aliança eterna. E sabe o que Ele vai fazer? A primeira coisa que Ele vai fazer contigo a partir de agora, se você disser assim:
Eu assumo, Senhor, essa aliança, assim como Abraão, um dia chamado por Ti, Senhor, assumiu essa aliança contigo. Hoje eu assumo essa aliança. A partir de hoje, o Senhor vai mudar o seu nome. Ele vai tirar de você o nome que a terra te deu e vai dar um nome a você que vai representar o seu futuro a partir de agora. Pode estar você com 30, com 20, com 10, com 19, com 40, com 100, não importa. A partir de hoje, o nome que o Senhor vai te dar é o nome que vai representar o seu futuro daqui por diante. Mas você sabe o quê? O Senhor está te dizendo nessa noite: filhos, eu quero assumir contigo hoje uma aliança eterna. E sabe o que eu quero de vocês? Comunhão e obediência em tudo. Aí você vai dizer no seu coração: pô, é hoje que eu vou assumir essa aliança. Eu vou aceitar esse desafio de ter comunhão e ser obediente a Deus, porque eu quero ver o meu nome ser mudado nessa história. Percebe que é posicionamento? Percebe que Deus vai chegar para você e te sacudir e falar: olha, ô Zé, não vai fazer isso. É opcional. É você que deseja. É no seu coração. Porque a partir de hoje, o seu nome pode mudar de enfermo e você pode passar a ser chamado, sabe do quê? Curado. Você pode ser chamado até o dia de hoje de derrotado. A partir de hoje, o seu nome pode ser chamado vitorioso em nome de Jesus. Até hoje você foi conhecido como covarde, mas a partir de hoje o seu nome pode ser valente. Até hoje você pode ter sido falido. Durante a sua vida você viveu uma vida falida, mas a partir de hoje o seu nome pode ser trocado para bem-sucedido. Até hoje eu vivi infeliz, uma vida infeliz, uma vida sofrida, mas hoje o Senhor te mudar o seu nome para mais do que feliz, diz a palavra de Deus. Gente, a aliança com Deus é uma coisa fantástica. Isso é o grande barato do Evangelho, é isso. Não existe nada que muda mais a pessoa do que o Evangelho de Deus, do que a palavra de Deus. Gente, não existe instituição no mundo que pode mudar o ser humano como a palavra de Deus. A aliança de Deus pode mudar. É só ela que transforma. É só ela que faz a mudança nas nossas vidas. A pessoa é presa porque ela cometeu um delito. Passa lá 10, 15, 20 anos, sai de lá pior do que entrou. Pior do que entrou. A pessoa vai para uma clínica de recuperação de dependente, passa lá 6 meses, sai, volta lá, passa mais 6, sai, volta, passa mais 10, sai. Não muda. Agora, a palavra de Deus, este compromisso, esta comunhão e esta obediência, certamente vai mudar o seu nome, a sua história, a sua casa, a sua família. Se não mudou ainda, é porque está faltando esse voto, está faltando esse compromisso. Em nome de Jesus, a aliança com Deus Todo-Poderoso, Ele quebra o jugo e revela o que será o seu futuro. Amém? Diga assim: aliança com Deus quebra o jugo da terra e revela qual será o meu futuro, em nome de Jesus. Segundo, quando Deus estabelece uma aliança, Ele te habilita a viver as promessas. Preste atenção no que eu vou te dizer. Milagre é para qualquer um. Milagre é para qualquer um. Agora, promessa, bênção, isso é só para os escolhidos. Isso é para uma categoria mínima. É uma raça eleita. É um povo completo. É um povo separado. É o melhor povo dessa terra. O melhor povo que pode existir nessa terra é o povo escolhido de Deus. Promessa é privilégio só dos escolhidos. Abre aí. Gênesis, está aberto aí. Gênesis 17, capítulo 15, diz assim: Deus disse mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei,
e será mãe das nações, reis e povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o teu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. Amém? Amém. Promessa. Promessa. Diga promessa. A aliança com Deus invita a viver as promessas. Abraão era velho, Sara já era velha, cessados os costumes das mulheres, ela já não ovulava mais, ela já não menstruava mais. Não importa, porque a Bíblia diz: haveria alguma coisa impossível para Deus? Haveria algo difícil para o Senhor? As circunstâncias não impediram que a promessa se cumprisse. Que o cercava, aquilo que existia no corpo de Sara, não impediu que a promessa se na vida de Abraão. Ou seja, nem as impossibilidades, nem a idade, nem a esterilidade, absolutamente nada pôde impedir que a promessa se cumprisse. Sabe por quê? Porque lá atrás havia uma aliança estabelecida com Abraão. Você está entendendo isso, gente? A importância da aliança que o Senhor quer estabelecer com você nessa noite. Não importa a circunstância, não importa aquilo que você esteja vendo, não importa aquilo que esteja acontecendo, vai se cumprir. Não existe nada difícil para Deus. Por quê? Porque nós assumimos diante de Deus uma aliança, e isso é inquebrável. Abraão cavou o poço no deserto e deu água. Sabe por quê? Porque existia uma aliança. A sua aliança com Deus te habilita a viver as promessas. Percebe a importância da aliança? Hoje nós renovaremos a nossa aliança com o Senhor. E hoje o Senhor te chama para acabar com essa história de superficialidade, essa vida medíocre espiritual que nós estamos acostumados a viver e a ver. Pessoas que correm atrás de Jesus, de Deus, somente por aquilo que Ele pode ser na hora. Um socorro imediato, uma solução ser imediato, um escape para o mundo. Deus te chama hoje para uma aliança eterna, exatamente como Ele assumiu com Abraão. Mas exige comunhão e obediência. Promessas serão cumpridas, preste atenção, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida ministerial, na sua vida sentimental. Promessas serão, olha, porque não existe absolutamente nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida quando essa aliança é firmada. Amém? Diga assim, ó, para você gravar: haveria algo difícil para Deus? Olha para esse problema que você está vivendo aí, para essa situação que tanto te entristece e que muitas vezes te enfraquece, e que muitas vezes você fala: ai, tô nem com vontade de ir para a igreja. Olha para essa situação medíocre aí, e olha para o tamanho de um Deus que assumiu uma aliança com Abraão e que fez de um homem de 99 anos pai de muitas nações. Esse problema aí é grande o suficiente para desafiar esse Deus? Hoje, você tem a oportunidade de sair daqui com a sua vida transformada em nome de Jesus. Porque você é eleito de Deus. Existe essa aliança, e essa aliança é a única condição necessária para que você viva todas as promessas em nome de Jesus. Terceiro, Deus estabelece uma aliança, significa que você pode contar com Ele sempre. Assim, Deus sempre se faz presente. Olha o que diz Êxodo 19, não precisa abrir. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Putz, isso é demais. Sabe quando Deus falou isso? Foi depois de Abraão. Foi lá para o povo de Israel. A aliança havia sido rompida novamente. Aliança, aquela aliança onde Deus faria tudo que o povo necessitava. Eles romperam. Deus chama o povo e diz: olha, agora,
Se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro. Vocês não serão o meu sapato, que quando eu gastar eu vou jogar fora. Vocês não serão a minha camisa, que quando ela rasgar eu vou jogar fora. Vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Você percebe a importância disso, gente? Demais. Sabe o que isso significa? É que pertence a Deus. E você não é como esses objetos que nós compramos e colocamos em casa e muitas vezes a gente nem sabe que tem. Está lá enterrado num canto. Deus te chama de tesouro particular. Isso é tesouro pessoal de Deus. Sabe o que significa isso? É o carinho que Ele te trata. É como Ele tem prazer em estar com você. Ele está te olhando. Quem já lembra do tio Patinhas? A vida do tio Patinhas era aquele tesouro que ele tinha, não era? Aquelas moedas. Ele ficava lá assim, ó, nadando naquelas moedas, e alisando aquelas moedas, e aquela coisa. É assim que Deus te vê. Ele tem prazer em estar na tua presença. Ele tem prazer em você. Ele tem prazer na sua vida. Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em te ver feliz, te ver alegre. Você tem tesouro particular de Deus. Você está sob o olhar atento e constante desse Deus. Sabe por quê? Porque você é o tesouro de Deus. Olha o que diz Samuel 22:7. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e o meu Deus clamei. Do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Sabe o que isso significa? Que Ele te ama tanto. Ele te ama tanto, e Ele tem tanto prazer na sua vida, que quando você para orar, Ele para tudo que Ele está fazendo. Ele para absolutamente, para tudo, sabe por quê? Porque o meu servo, a minha serva, aquele que estabeleceu uma aliança comigo, aquele que é meu tesouro particular, está clamando pela minha presença, está clamando pelo meu favor. A palavra de Deus te chama essa noite para uma aliança eterna. Olha o que diz Isaías 43:1. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não queimará, nem a chama arderá em ti. Sabe por quê? Olha o que o Senhor está te dizendo nessa noite. Porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. É bom demais esse Deus, gente. É bom demais servir esse Deus. É bom demais a gente ter a certeza de que todas as vezes que nós dobrarmos o nosso joelho, Ele está pronto para vir em nosso favor. Olha o que diz Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando nós estabelecemos esta aliança com Deus, nunca mais nós estaremos sozinhos. Nunca mais nós estaremos diante de um problema sozinho. Não te deixarei e nem